Samantha Vitena, expulsa de voo, sofreu racismo estrutural. Mais um caso triste e revoltante de racismo. Esse caso, teve uma testemunha, uma jornalista, que vamos ver aqui, esse caso absurdo, como aconteceu isso dentro do voo. Tá? O voo da Gol, de Salvador a São Paulo. Segundo o relato, então, da testemunha, da jornalista Elaine, Samantha foi ignorada por comissários quando precisou de lugar para guardar sua mochila no bagageiro dentro do avião. Em seguida, como Samantha não encontrou lugar para a mochila, a tripulação pediu que ela fosse despachada, mas a passageira se negou a despachar devido ao risco de dano ao seu computador que estava lá dentro. Colocar minha mochila em algum lugar, porque se eu despachasse, o meu laptop iria ficar aos pedaços. Os comissários não moveram um dedo para me ajudar. Quem me ajudou foi esse senhor e essa senhora, que em 3 minutos a gente conseguiu dar um jeito e colocar a minha mochila. Pelo contrário, os comissários me falaram pra mim que se a gente pousasse em Guarulhos, a culpa seria minha, porque eu não queria despachar a mochila. Ele teve a coragem de falar isso pra mim. A culpa não é porque o voo tá mais de 2 horas atrasado, a culpa seria minha, vocês acreditam? Sendo que faz mais de 1 hora que eu coloquei a mochila aqui e mesmo assim o voo não decolou. Mas a culpa seria minha. Agora vem 3 homens pra me tirar do voo. 3 homens pra me tirar do voo. Isso é um absurdo. Falar o motivo. Eu perguntei qual é o motivo que você tá me tirando desse voo. Ele disse que não vai falar e que se eu não sair desse voo, ele vai pedir pra todo mundo sair e que eu estou desobedecendo e que aí eu estaria cometendo um crime. Foi isso que ele disse. E aí nós vemos um caso absurdo, né? Há todo um constrangimento. Ela, uma mulher negra, e ali ela sofre realmente um constrangimento. O comissário de bordo, o comissário responsável pelo avião, mandou chamar 3 agentes da Polícia Federal. E que foram lá já indo fazendo uma abordagem, uma abordagem assim, que chegando direto nessa abordagem, uma abordagem bem forte, já pedindo para que ela se retirasse. Ela pediu explicação e eles não queriam dar. E as pessoas ali estavam presenciando aquilo já sentiram que era um caso de racismo. Mas os casos absurdos que acontecem, essa moça, essa mulher jovem aí teve que sair. O voo que já estava em atraso, já teve problemas. O comissário culpou ela pela demora do voo estar se atrasando mais, que ela era culpada, como na verdade não. Então são casos que onde nesse racismo estrutural, a vítima que sofre racismo, eles tentam passar culpa para a vítima. E para não dizer que não é racismo, sempre tem os porém. Não, é porque você fez isso, você fez aquilo. Isso precisa ter fim, isso é absurdo. Esse país tem que parar com essa hipocrisia, esse racismo velado, esse racismo estrutural, que é um racismo horrível. Esse racismo estrutural é tão forte, quando há vários casos de racismo, e eu como uma pessoa negra sei bem, aí quando tem ali, no meio ali daquele movimento de ação racista, comandada por um sistema racista que é branco, e tem ali alguns funcionários negros, aí vai dizer, mas tinha até funcionários negros, junto. Eu estou dando um exemplo de casos que acontece, eu sei muito bem como eu sou uma pessoa negra, sei bem como é que funciona isso. Aí tem alguns negros junto ali, viu que não é racismo, é por causa que você fez aquilo, tenta jogar para cima da vítima do racismo. O racismo estrutural é uma coisa muito horrível. Mas a gente não pode esquecer, quando a gente vê aí pessoas negras, irmãos meus de cor, quando estão do outro lado, há vários fatores. Ou ele quer se afirmar no meio dos brancos, para não diminuir o racismo, o peso, para ser aceito na sociedade branca, ele passa a perseguir seus próprios irmãos.
tem vários fatores, né? Nós vimos na escravidão, aqui mesmo no Brasil, que existia o Capitão do Mato. Para quem não sabe, né? O Capitão do Mato era a figura, né? Era aquele escravo que ganhava liberdade e em troca ele ia trabalhar para os grandes fazendeiros, grandes senhores de terra. O que ele fazia? Ele era especialista em caçar escravos fugitivos. Como ele, né, já conhecia bem, né, como ele era um ex-escravo, ele sabia bem como um escravo se comportaria na hora de uma fuga. Então ele trabalhava. E esse Capitão do Mato negro, ele era pior que o branco que caçava os negros, né? O branco que trabalhava para caçar os negros fugitivos de escravos, e esse Capitão do Mato era pior, ele era mais cruel, porque ele queria se firmar, ele queria estar ali ele estava se sentindo livre, né? E ali estava se sentindo dentro de uma sociedade branca, mesmo ele sendo negro, mas ele estava se sentindo como se fosse um branco. Então ele teria que fazer isso, né, para se firmar, né? Então, para se sentir assim, como se fosse para ser aceito dentro daquela sociedade branca. Então o Capitão do Mato era uma figura cruel, né? A grande parte do Capitão do Mato eram negros. Mas quem comandava isso era o sistema. Isso vocês têm que entender. O sistema branco, tá? O Capitão do Mato era apenas uma consequência de uma questão de dominação ideológica, de uma questão de fazer com que próprios irmãos negros fiquem contra os seus para, né, fortalecer um sistema racista branco. E assim não é muito diferente hoje, né? Por isso nós precisamos sim continuar tendo a consciência negra. A consciência negra existe porque a consciência humana é racista. Enquanto a consciência humana for racista, tem que haver a consciência negra, para lembrar ao branco racista que o negro é tão humano quanto o branco. E também unir os próprios irmãos negros, né? Que não precisam ter medo do sistema, que precisam estar unidos para combater o racismo. O racismo é crime. Hoje o racismo é crime no Brasil. Temos sim que, né, botar mais rigor na lei, né? Punir com mais rigor. Racismo estrutural, né, é crime, deve ser crime inafiançável também, e deve ser denunciado. Não podemos deixar que esse racismo estrutural continue acontecendo, que é um absurdo, né? Você tem toda uma vida, tem todos os seus problemas do dia a dia, faz o seu trabalho, e aí, por causa desse racismo estrutural, você passa por situações de constrangimento, que deixa mal, pessoas que estão ali para favorecer por trás todo de uma falsa moral, né? Que diz, não é nada de questão de racismo com a tua cor, é porque você fez isso, você fez aquilo, mas na verdade sim, a gente sabe que é. A gente tem que estar escutando cada absurdo. Chega disso! Racismo estrutural, velado, ele deve ser crime inafiançável, ele é crime, mas devemos botar mais rigor nessa lei. Vamos acabar com isso, chega! Galera, assim, eu quero deixar aqui para vocês, né, no questão lá dos Estados Unidos, aí eu quero deixar aqui um filme muito bom para se ver, tá? Um filme baseado na questão da escravidão, né, negra, também da questão do sul dos Estados Unidos, né, que era uma segregação racial bem forte, né, questão dos grandes senhores de terras, né, de Django Livre, tá? Django Livre é um ótimo filme, com grandes artistas, né, Samuel Jackson, Leonardo DiCaprio. Vale a pena você ver de Django Livre. Você vai entender certos comportamentos, até que eu citei aqui, né, da questão, às vezes, de pessoas negras, né, estarem do outro lado, né, quando deveriam estar juntas. E até por isso que eu saliento a importância de continuar existindo a consciência negra. Tá? Galera, espero que vocês tenham aí gostado do meu vídeo. Também peço um momento aí de reflexão e momento aí que nós devemos nos unir, lutar, né, seja negro ou branco, né, devemos estar juntos aí para lutar contra esse racismo.